vocês? Eu sou a Ana Geladeira Literária e hoje vim trazer pra vocês a resenha de um livro que é simplesmente maravilhoso, que é A Rainha Vermelha da Victoria Aveyard. Vamos lá! Meia parceria com a editora seguinte, eles me enviaram um e-mail perguntando se eu queria receber. Eu com certeza disse sim, porque fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, gente. Foi uma leitura simplesmente incrível. Assim que eu recebi esse livro, eu já comecei a leitura, e a leitura foi me prendendo cada vez mais. A leitura foi mexendo comigo cada vez mais, e eu terminei esse livro simplesmente apaixonada e louca para ler os próximos dois. Eu decidi ler esse livro sem saber quase nada sobre ele. Tudo que eu sabia sobre esse livro era que era uma distopia dividida entre pessoas que tinham sangue vermelho e pessoas que tinham sangue prata. E o conhecimento acabava por aí. O livro vai contar a história da Mari, e a Mari é uma menina de sangue vermelho, que ela vive em palafitas com a família dela. As pessoas que possuem sangue vermelho são as pessoas pobres. Seria mais ou menos a escória da sociedade. Pessoas pobres que moram em casas precárias, que tem que lutar pra sobreviver o dia a dia, lutar pra achar alguma coisa pra comer, lutar pra conseguir emprego. São as pessoas assim que não têm uma vida absolutamente nada fácil. Já as pessoas de sangue prata são as pessoas nobres, o rei, a rainha, os príncipes. São pessoas totalmente e completamente ricas. E a vida deles é totalmente diferente dos que têm sangue vermelho. Eles vivem na riqueza, eles têm mil e uma coisas pra escolher o que comer, mil e uma coisas pra escolher o que vestir, só vestem as melhores roupas, comem só as melhores comidas, têm os melhores trabalhos. É uma vida assim de Deus. O diferencial entre o sangue prata e o sangue vermelho é que os de sangue prata possuem poderes. Como assim? Os que podem controlar a água, tem os que podem controlar o fogo, a luz, a terra, as árvores, tem os curandeiros, tem os magnétrons, e são divididos por casas. Cada casa tem o seu poder específico e cada casa tem a sua própria cor específica. Tipo Game of Thrones, só que de uma forma muito mais legal, eu achei. Então os prateados são divididos em várias casas, cada um tem a sua cor específica, cada um tem o seu poder específico e cada um é mais snob que o outro. A história vai ser narrada toda em primeira pessoa pela Mari, e ela começa contando como que é a vida dela, como que funciona as coisas pra família dela, e que ela simplesmente se sente excluída, que ela se sente mal porque ela tem uma inveja muito enorme da irmã dela, porque a irmã dela tem um talento simplesmente fantástico pra bordar. A irmã dela trabalha fazendo as roupas dos prateados e o trabalho dela é simplesmente incrível. Enquanto isso, a Mari não tem absolutamente nenhum dom, vamos dizer assim. O único dom que ela teria seria roubar. Ela é simplesmente ótima nisso. Ela faz o possível pra tentar levar coisas pra família dela que vão ajudar cada vez mais a família dela. Mesmo que não tenham sido coisas assim honestas, é uma forma que ela encontrou de poder ajudar a família dela no meio dessa crise toda dos que tem sangue vermelho. Porém, os pais dela não apreciam muito isso e acabam meio que brigando com ela, fazendo um pouco o caso dela e dando mais valor pra irmã dela, que tem um trabalho digno. Como se não bastasse já a vida ruim dos que tem sangue vermelho. Quando eles completam 18 anos, eles são obrigados a irem para a guerra. Então, se você completou 18 anos, você não tem nenhum trabalho para os prateados, você não é útil pra eles, você vai pra guerra pra morrer em favor deles. Todos os 3 irmãos da Mari já foram enviados para a guerra e ela simplesmente fica esperando pelo dia que ela também vai ser enviada pra talvez poder reencontrá-los. Em alguns meses ela também já vai completar 18 anos e ela não tem emprego, ela não tem uma forma de conseguir um emprego tão rápido e ela vai acabar sendo enviada pra guerra também. O Killorn, que é o melhor amigo dela, e eu acho que é assim que se fala o nome desse cara, gente, muito complicadinho. É um cara, assim, simplesmente incrível e que é como se fosse um irmão pra ela. Ele também já está completando 18 anos, porém ele tem um emprego, até que ele perde o emprego e se vê também obrigado a ir para a guerra. E a vida da Mari está resumida a isso, tentar ajudar a família dela, tentar ser reconhecida pelos pais, tentar aproveitar um pouco mais da vida antes de ser enviada pra guerra, pra morrer, e tentar ajudar o melhor amigo dela. A Mari fica simplesmente maluca com isso. Ela quer de tudo quanto é jeito ajudar o Killorn, porque ela quer fazer o possível pra ajudar ele. Nem que ela tenha que ir pra guerra, mas se ela puder salvar ele, pra ela tá ótimo. Ela tenta fazer isso, porém não dá muito certo, e aí ela acaba ficando totalmente desanimada, totalmente triste. E ela decide roubar mais um pouco na noite, simplesmente pra tentar distrair a mente, até que ela acaba roubando de uma pessoa que vai acabar sendo a peça-chave dessa história. No ato do roubo, a pessoa simplesmente consegue pegar ela, e eles acabam conversando, e de alguma forma ela precisava desabafar, então ela acaba contando pra esse estranho toda a história da vida dela. Então quando alguns prateados aparecem na casa dela, ela simplesmente pira, porque ela acha que foi o estranho que contou tudo pra eles, que já contou todos os roubos que ela fez, que contou todos os problemas, e que ela vai ser presa, que ela vai ser morta. Os pais dela já entram em pânico, todo mundo fica nervoso, mas ela se vê obrigada a ir com os prateados para a cidade deles. Chegando lá, ela não tá entendendo absolutamente nada que tá acontecendo, ninguém explica nada pra ela, até que a menina que levou ela fala que ela vai servir como criada, que eles não trabalhavam agora para os prateados. A Mari com certeza agradece a oportunidade, mas ela fica pensando por como diabos ela conseguiu isso, quem que era aquele estranho que ela conversou, o que que tá acontecendo. E justo no dia que ela começa a trabalhar, vai ter competição para descobrir quem será a nova rainha e a nova princesa do reino. Tem a competição onde uma mulher de cada casa é selecionada para competir numa arena com seus poderes, e as duas que se saírem melhor, uma será a rainha e outra será a princesa. Se aquela que for melhor pra casa deles, que for melhor pra ajudar o governo deles, para que no fim fique um governo ainda mais forte. O trabalho da Mari é servir os prateados enquanto está rolando toda essa briga, e ela começa a perceber um pouco mais os poderes deles, começa a entender um pouquinho mais os poderes de cada casa, e começa também a pensar que uma coisinha
que ela roubasse dali poderia resolver o resto da vida dela, que as pessoas ali são todas mesquinhas e é aquela coisa de sempre, aquele ódio que ela tem pelos prateados. Perto do final da competição, quando a última menina está se exibindo, acabou acontecendo um pequeno acidente ali com a Mari, e a menina acabou causando meio que sem querer, e aí a Mari se vê envolvida no acidente, ela se vê envolvida no meio dos prateados, no meio da arena, de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A competição então é cancelada, a Mari acaba sendo presa, e o rei e a rainha acabam decidindo envolvê-la nos assuntos políticos dele, e acabam obrigando ela a deixar toda a vida dela de lado e acabar se tornando uma das princesas. E ela não tem escolha nenhuma, ou ela aceita ou a família toda dela morre. Então nisso a gente vê uma Mari totalmente confusa, uma Mari que não sabe o que tá acontecendo, não sabe como que isso aconteceu com ela. Ela que simplesmente queria poder voltar pra casa dela e ir pra guerra e continuar a vida antiga dela, mas ela não pode mais fazer isso. E ela acaba entrando no pior pesadelo dela, que é conviver como uma nobre prateada. Por ela ser uma vermelha, todos os dias as criadas dela têm que pintar ela de prata, ela tem que aprender todas as histórias dos prateados, ela tem que aprender como funcionam as casas, como funciona a hierarquia. Então ela tem aula de bons modos pra poder ser uma princesa, pra aprender como ser uma princesa. Ela se vê noiva de um cara que ela não conhece, um cara que ela não sabe absolutamente nada, de alguém que ela simplesmente não gosta, simplesmente por ter o sangue prateado. E a gente vai vendo a luta da Mari, a gente vai entendendo mais sobre as aulas dela, a gente vai aprendendo junto com ela. E ela vai tentando descobrir mais sobre o acidente dela, por que aconteceu aquilo, como que aconteceu aquilo, ela tem que aprender a lidar com isso. Enquanto isso, tem esse triângulo amoroso entre ela e os dois príncipes. Porém, é agora que a gente faz assim pra autora. Porque, gente, esse é um triângulo amoroso simplesmente incrível. Não é aqueles triângulos amorosos que se tornam o foco da história, que simplesmente é melado, que simplesmente é clichê. Não. A autora conseguiu fazer um triângulo amoroso aqui, gente, que ó... A Mari é uma personagem simplesmente forte, sagaz, inteligente pra caramba. Os dois príncipes são totalmente Sol e a Lua, é um totalmente contrário da outra, yin e yang. No meio da história, pro final, conforme você vai vendo os acontecimentos, conforme você vai vendo a briga política, conforme você vai vendo os vermelhos querendo derrubar o poder dos prateados, os prateados menosprezando os vermelhos, e você vai entendendo toda a história, é uma coisa assim muito, muito boa. Então esse livro simplesmente possui vários pontos diferentes, aborda várias coisas diferentes e torna tudo uma história simplesmente incrível e que merece ser lida por todo mundo. Quando acontece o desfecho final, eu fiquei totalmente pasma, sem conseguir respirar, eu fechei o livro, eu parei e fiquei olhando pro nada, porque eu não conseguia continuar a história. Foi um final simplesmente surpreendente, que deixou assim um cliffhanger maravilhoso pro segundo livro. A história te prende do começo ao fim. Você leu um pouquinho mais de 300 páginas, mas parece que você leu toda uma enciclopédia, parece que você entrou na mente da autora e conseguiu entender toda a história, tudo que ela pensou. Eu achei esse livro incrível, eu achei a escrita dessa autora maravilhosa. Então, se vocês tiverem a oportunidade, gente, podem ler sem medo. Já tem o segundo livro lançado também pela editora. O terceiro eu não sei dizer se tá lançado ou não, eu vou pesquisar e deixo aqui em cima pra vocês verem. Mas vale muito a pena, é uma série maravilhosa e a história foi feita de uma forma assim que vocês vão ficar pasmos, porque não é algo que se vê todo dia. Então, se alguém quiser me dar uma sequência dessa série, gente, eu tô aceitando, porque ó... Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo contar a história sem dar muitos detalhes dela, porque eu li esse livro totalmente na surpresa e eu acho que esse foi o diferencial. Então eu espero mesmo que eu tenha conseguido passar pra vocês a vontade de ler esse livro, o quanto esse livro é bom e o quanto vocês devem ler ele. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no canal, deixe seu joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo também se você já leu esse livro, o que você achou dele, se você pretende ler. Vamos conversar mais aqui embaixo e até a próxima. Beijinhos!